Muito cuidado ao faturar mais de R$100 mil por mês. Embora esse número simbólico ele seja um momento especial de alegria, porque fazer uma empresa crescer ao ponto de romper essa barreira de faturamento de R$100 mil por mês não é uma tarefa fácil. A gente sabe dos desafios que tem por trás do empreendedorismo e aí você chega finalmente naquele número mágico de R$100 mil por mês de faturamento. E aí vem eu aqui nesse vídeo dizer para você cuidar. Daí você pensa, meu Deus, o que tem agora, Eduardo? Eu não posso nem celebrar essa conquista. Eu digo para você, pode e deve. Você deve celebrar essa conquista sim. Todo crescimento ele deve ser muito bem visto, ele é bem-vindo, ele representa etapas no sucesso da empresa. Então é importante sim celebrar as conquistas, mas eu devo te dizer cuidado. Cuidado por quê? Porque muito provavelmente a sua empresa está no regime tributário do Simples Nacional. Isso quer dizer que os impostos que vêm numa única guia de pagamento, a Guia DAS, eles são calculados baseados no seu faturamento. Então existe uma alíquota, que é o percentual, que vai ser aplicado em cima do faturamento e com base nisso você vai pagar todos os seus impostos dentro dessa Guia DAS. O grande problema do Simples Nacional é que quando a empresa cresce, essa alíquota, esse percentual sobe, e sobe muito, principalmente se a empresa ela tem um crescimento exponencial, um salto de receita, um salto de faturamento, não é aquele crescimento assim de 2, 5, 10 mil reais mês contra mês, é um crescimento de 20, de 30 de repente, e aí o que acontece? O recálculo das suas alíquotas do Simples, ele dá um salto, e aí quando você chega nessa faixa dos R$100 mil por mês, muito provavelmente a sua carga tributária já está aproximadamente em 12%. Isso quer dizer que a cada R$100 mil faturados, R$12 mil é o custo de impostos que você tem no Simples Nacional. E isso é uma carga tributária alta, na minha visão. Existem outros negócios que pagam mais imposto do que isso, mais do que 12%. Inclusive o seu negócio, se ele continuar crescendo dentro do Simples, inevitavelmente ele vai chegar em 13, 14, 15, 16, até 20% ou mais de carga tributária. Mas aí eu, Eduardo, já classifico acima desse 13, 14, 15% como algo péssimo, terrível, insustentável. Não recomendo que você deixe chegar a esse nível. Eu diria para você que a carga tributária de 10% para baixo já é uma carga tributária ok, adequada. Dá para sobreviver com ela, dá para crescer e prosperar com ela. Mas uma carga tributária de 10% para cima já começa a se tornar uma carga tributária alta. E para cima de 15%, então, com certeza você está rasgando dinheiro, você está jogando muito dinheiro fora. É um dinheiro precioso, que poderia ser reinvestido na empresa, que poderia ser colocado para contratar mais pessoas. Pensa só quantas pessoas você contrataria na sua empresa com mais R$12 mil, que é nesse exemplo, quem fatura 100 paga 12 mil em impostos, né? Então, pesa, né? Os impostos pesam. E por que eu digo que você deve ter cuidado quando chega nesse número e com essa alíquota, com esse percentual de carga tributária? Não é apenas para travar crescimento. Não é esse o meu objetivo aqui no vídeo, dizer que você não pode crescer, porque se você ficar grande demais, você vai pagar muito imposto e o negócio começa a não valer mais a pena. O imposto ele está comendo a sua margem. Não. Obviamente, me conhecendo, sabendo que a gente produz de conteúdo aqui nesse canal, você sabe que a gente não vem com problema sem trazer uma solução. E a solução para esse caso do Simples Nacional, ela envolve muito cálculo. Você vai avaliar cenários. Então você vai avaliar, no Simples eu pago tanto. Primeiro cálculo básico que toda a contabilidade costuma fazer. Se eu estivesse num outro regime tributário que é o lucro presumido, por exemplo, quanto que eu pagaria de impostos? E aí você vai ver que vai ficar daqui a pouco entre 14, 15, 16%, depende do ISS, se você presta serviço, depende do ICMS, enfim. Então, o lucro presumido ele pode ser mais vantagem do que o Simples Nacional, e aqui a gente não está falando de nenhum planejamento tributário sofisticado. É um simples cálculo entre o Simples Nacional e o lucro presumido para a sua realidade. Isso é uma coisa muito básica. Só que além do básico, existe planejamento tributário, que aí sim, você se baseia em algumas bases legais, se baseia em bases é bom, né? Você fica bem sólido sobre isso, então você vai ter algumas bases legais que um advogado vai orientar e dizer o que você precisaria fazer no seu modelo de negócio para que ele tivesse uma carga tributária menor. Então a gente tem várias formas de executar um planejamento tributário, a mais conhecida delas já
trazida aqui várias e várias vezes no canal, é aquela que usa do e-book ou do livro físico, e às vezes até de uma editora, dentro de um modelo de holding, inclusive. Então são várias formas de arquitetar essa estrutura de planejamento tributário, mas todas elas passam por um benefício, uma vantagem, porque sobre o livro físico, por exemplo, a gente tem uma carga tributária aproximada aí de 2,5%, 2,3%, 2,5% de carga tributária total em cima do faturamento do livro. Então você vê que é uma diferença gigantesca entre o serviço, que está pagando lá 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, 20% de carga tributária. E ainda vai subindo de acordo com a alíquota do Simples, né? Então o livro ele é muito mais barato de faturar e gerar efeito tributário. Muitas vezes você não precisa se tornar uma livraria ou uma editora ou um comércio de livros puramente. Se você já trabalha com ensino ou educação ou a sua empresa presta algum serviço que tem educação em conjunto, você pode adicionar os livros. E aí, ao invés de cobrar só um valor por serviço, você diminui o preço do seu serviço e cobra um outro valor sobre o livro, é o que a gente chama de split. Você não vai ter apenas uma nota fiscal, você vai ter duas notas fiscais, uma de serviço e uma de mercadoria. Assim, existe um recálculo tributário, em que essa alíquota maior do serviço é calculada em cima só daquele valor de serviço, a alíquota bem pequenininha é calculada em cima do livro, e aí se faz uma média dos dois. O que acontece no resultado final da empresa? Muitas vezes essa empresa que está faturando esses 100 mil reais, ela começa a pagar apenas 7%, 8% de carga tributária. Em comparação ao que ela estava pagando, de 12%, 13% ou mais de carga tributária, a gente consegue vencer aquela barreira que eu trouxe para você dos 10% de carga tributária para baixo, que fica numa tributação ok, razoável. E principalmente essa tributação ok com segurança jurídica. Porque não adianta nada você pegar uma estrutura dessa, de vantagens que o livro te dá, e sair colocando tudo como livro. Então, sempre tem quem pensa isso, né? Espero que não seja o seu caso. Já que eu posso economizar com o livro, por que eu não boto tudo como livro? Porque se você botar tudo e na prática aquilo não é a realidade, isso se transforma numa fraude. E a fraude tem consequências bem piores para a sua empresa, para o seu negócio depois lá na frente. Eu não vou nem entrar aqui no mérito disso, mas se bem planejado, se bem organizado, você monta um modelo de negócio diferente, uma operação verdadeira, legítima, com segurança jurídica e consegue reduzir muito a carga tributária. Então o meu recado final para você, a minha mensagem é a seguinte: cuidado ao faturar mais de 100 mil reais, não porque você deve travar o crescimento, mas porque você, empresário, precisa ficar mais profissional em assuntos jurídicos e contábeis. Isso vai impactar diretamente a sua carga tributária, que vai afetar a sua margem de lucro. Essa é a grande mensagem. Então não deixe de crescer, se torne mais preparado para o crescimento que a sua empresa está exigindo, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Coloque aí nos comentários do vídeo, vou ver, respondê-los. Não se esquece, por favor, de clicar no botão de gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, encaminha esse vídeo para aquele colega empresário que você sabe que está com uma carga tributária alta, o cara está crescendo, faturando cada vez mais e esqueceu de olhar o percentual de carga tributária, ele precisa de ajuda. Manda esse vídeo para ele, tá bom? A gente se vê nesse canal aqui nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.